Toffoli se julga suspeito e larga a mão da relatoria do caso Master. Deve ser por isso que tá chovendo tanto aí, hein? Difícil, hein, acreditar nas coisas dessa, né, gente? Só que não, né? Na verdade, é a cruz que tá pesando demais aí pro ministro aí. Por isso que ele abandonou. Ele já tá carregando um peso muito grande aí da pressão popular aí, quando ele se apossou aí da documentação de investigação da Polícia Federal no caso Master, né? Isso acabou expondo demais ele, né, nessa briga com a mídia, né? Tentando calar a boca dos jornalistas, da população, dos analistas políticos, né? Acabou mexendo aí com um vespeiro, né, por assim dizer. E a gente torce aí para que a pressão venha mais e mais aí, né? E quem sabe no próximo ano aí a gente não tenha aí uns 2 ou 3 ministros aí a menos, né? Dessa corja que fala que defende a democracia aí, mas tem feito coisas horríveis aí contra os brasileiros, né? Sempre vale lembrar aí desse Rio de Janeiro aí, né, que foi classificado como golpe de Estado aí, na verdade, uma tramóia, né, desse maligno, né, já tem o sangue de alguns brasileiros aí nas mãos, né, já teve casos piores, né, do que essa invasão aí. As pessoas só tinham Bíblia, bandeira, panfletos, mensagens e a voz, né, para fazer golpe de Estado. Não dá nem para imaginar umas coisas dessas. Mas Deus é justo, tudo vem na hora certa. Com certeza logo, logo teremos a queda de alguns ministros aí. Quem sabe o Brasil começa a se consertar. Bom, pessoal, vamos então à reportagem aí, né? Fala sobre esse abandono aí que o ministro teve que fazer devido à pressão popular, né? E essa desculpinha esfarrapada aí que ele criou para abandonar o caso. Se ele pega a relatoria desse caso aí que essa pressão dele ia subir mesmo, né? E na verdade agora o ministro ele precisa aparecer o mínimo possível, né? E se ele pega essa relatoria, ele ia estar nas páginas da mídia aí todos os dias novamente, né? Que favorece esse povo quanto menos se tocar nos assuntos, né? Na investigação, no caso Master, mas dessa vez isso não vai funcionar não. A população está atenta, a mídia está batendo neles aí sem dó, com certeza correr bem, teremos quedas de mais à frente. Vamos ao vídeo. 5 horas e 43 minutos, notícia em Breaking News chegando aqui no CNN 360, apuração de Theo Cury e Fernanda Fonseca. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, se declara suspeito e deixa a ação, de analisar a ação sobre CPI do Banco Master. Aquele mandado de segurança pedido pelo deputado Rodrigo Hollenberg, que queria que o STF declarasse obrigatoriedade da instalação de uma CPI do Banco Master no Congresso Nacional. Pois bem, o ministro Dias Toffoli se declara suspeito e com isso deixa a relatoria desta ação. Não vai caber a ele a análise deste pedido. O ministro havia sido sorteado pelo sistema do STF para analisar este pedido. Matheus Teixeira veio conosco aqui no CNN 360 trazendo esta informação e agora Theo Cury e Fernanda Fonseca nos dizem que o ministro Dias Toffoli diz que está suspeito e, portanto, não vai analisar este pedido, este mandado de segurança. Uma decisão de 7 páginas que a gente tem aqui, já lendo aqui, o ministro coloca ali, resumindo aqui a questão toda. Declaro minha suspeição por motivo de foro íntimo. Determino à Secretaria Judiciária que encaminhe o processo à presidência desta Suprema Corte para adoção das providências que julgar pertinentes, escreve o ministro Dias Toffoli nesta quarta-feira, dia 11 de março. Débora Bergamasco, o ministro, faz aqui o relatório do pedido, né, feito pelo deputado Rodrigo Hollenberg para que houvesse ali a determinação de instalação desta CPI, que o presidente da Câmara, Hugo Motta, não havia feito a leitura do requerimento para que isso pudesse andado. O pedido do deputado dizia o seguinte: seja concedida a medida liminar para que seja determinada a adoção das providências para instalar a CPI destinada a investigar as fraudes ocorridas na relação entre o Banco Master e o Banco Regional de Brasília, nos termos, etc, etc, seja, né, a intimação passada, etc, etc. Bom, aí o que diz o ministro Dias Toffoli? Ressalto inicialmente que foram definitivamente afastadas por decisão transitada em julgado quaisquer hipóteses de suspeição ou de impedimento da minha atuação nos processos da chamada Operação Compliance Zero. Nesse sentido, reproduzo a nota oficial dos 10 ministros do Supremo Tribunal Federal, publicada no dia 12 de fevereiro de 2026, aquela histórica quinta-feira antes do Carnaval, na qual
Ele teve o apoio dos colegas, mas havia deixado a relatoria do caso das investigações sobre o Banco Master. Abre aspas, Dias Toffoli para aquela nota. Os 10 ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos em 12 de fevereiro de 2026, considerando o contido no processo de número tal, declaram não ser caso de cabimento para a arguição de suspeição, assim, assado. Reconhecem, assim, a plena validade dos atos praticados pelo ministro Dias Toffoli na relatoria, tal. Bom, enfim, ele transcreve aqui uma boa parte da nota. Mas, todavia, nos termos do disposto aqui, declaro minha suspeição por motivo de foro íntimo e agora, muito provavelmente, tem que ser feito um novo sorteio no sistema do STF, agora com o nome de 9 ministros, não mais 10, já que Dias Toffoli abre mão, na verdade 8 ministros, porque raramente isso não cairia com o próprio presidente. Então, com isso, Dias Toffoli, a despeito de reproduzir essa nota que reforça que não é o caso de suspeição lá no caso das investigações do Banco Master, nesse aqui do pedido da CPI, ele se declarou suspeito por motivo de foro íntimo, Débora Bergamasco. E aí, só para explicar para a nossa audiência, né, Yuri, quando um juiz ele deve, né, o que é previsto no código para que um juiz avente ali, coloque, explicite a sua suspeição. Então, assim, quais as hipóteses? Relações pessoais. Que seja um amigo, íntimo ou até um inimigo de qualquer uma das partes ou de interesses de seus advogados. Amigo do advogado, aí não pode. Interesses econômicos ou financeiros, quando o juiz, seu cônjuge ou parentes forem credores ou devedores de uma das partes. Interesse na causa, por exemplo, quando o juiz interessado no julgamento do processo em favor de uma das partes. Atuação prévia, por exemplo, se esse juiz já aconselhou uma das partes justamente sobre o objeto ali da casa ou da causa ou até financiar as despesas do processo. E aí, o que ele disse? Foro íntimo. E aqui, esse foi o argumento. O juiz pode se declarar suspeito por motivos pessoais sem necessidade de declarar as suas razões, que foi o que ele fez aqui. Motivo de foro íntimo. Mas qual motivo de foro íntimo? Ele não é obrigado a dizer. Então, e aí ele usa dessa prerrogativa de não ser obrigado a dizer e não diz, Yuri. Bom demais para ser verdade, né? Esses motivos íntimos aí deve ser o medo do Vorkar abrir a boca, isso sim. Se o Vorkar abre a boca ali, ele tá ferrado, né? Certamente é esse que é o motivo íntimo aí do juiz, né? Ele já é suspeito, né, de participar do caso, né? Ele tem interesse, né? Embora a jornalista não tinha comentado, mas infelizmente é bico seco para ele, né? A gente não sabe qual é a tramóia que está por trás aí de quem será o próximo sorteado para assumir. A gente espera que seja um juiz a mais ou menos, mas não dá para contar muito com dependendo do juiz aí que sai nesse sorteio, né? É difícil ter um bom ali, né? A gente só tem ali o Cássio Nunes mesmo e o André Mendonça. O resto, não, o Fux também, né? O Fux também é muito bom. Mas o resto, gente, ó, sem chance, é tudo para passar pano, né? E são 8 ministros, né? Então a chance de cair num pior que ele aí é enorme. Bom, então é isso aí, pessoal. Quem gostou do vídeo aí, compartilha, deixa seu like e deixa a sua opinião aí. O que vocês acham? O que vocês acham que o Toffoli abandonou o caso aí? Vocês acham que foi motivo íntimo mesmo? Ou ele tá com medo aí de que ao longo do caminho aí ele porcaria e abre a boca? Porque imagina só, ele tá envolvido até o pescoço no caso do Master. E aí ele entra lá pra ferrar o cara já tá morrendo de medo pra ir pra cadeia. E o parceirinho dele entra lá como relator, hein? Pra ele abrir a boca, fazer uma delação premiada aí é 2 palitos, né? Esse é o motivo íntimo aí. Mas vamos esperar pra ver aí, né? Vamos deixar a batata assar e vamos torcer. É isso aí, pessoal. Deixe seu comentário aí, compartilha e deixa seu like aí pra ajudar nosso canal a crescer. Um abraço e até o próximo vídeo.